Sejam bem-vindos à apresentação do Projeto Identidade. Este projeto foi concebido para a disciplina de Psicologia B do 12º ano. Acreditamos que irão encontrar nele muitas razões para o considerarem o aliado ideal. São estes os seus autores: Nuno Fadigas, Nuno Freixo e eu próprio, Ricardo Sousa. Passo agora a palavra ao Nuno Fadigas, que vos falará da capa do manual, que é também o rosto do projeto. Por que a identidade? Em primeiro lugar, como as aprendizagens essenciais da disciplina estabelecem, e cito, o currículo de Psicologia B organiza-se a partir do conceito estruturante de identidade. Depois, o pensamento divergente fez o seu papel. Uma figura icónica na psicologia, que é também um dos seus mais eminentes autores, Freud, fez do id uma entidade. Afirmou a existência do inconsciente e firmou o conceito id. Ao psicólogo que cede o título ao manual, foram-lhe, portanto, dadas as honras de ser capa. De Freud, no entanto, não se deixa simplesmente uma fotografia, mas grava-se-lhe o corpo com palavras suas. Palavras retiradas de um texto seu de 1917, Uma dificuldade da psicanálise, que nos refere às 3 feridas narcísicas, uma delas desferida pelo id, doravante uma entidade. Não evita a sua leitura. O ser humano acreditou que a sua morada, a Terra, estava imóvel no centro do universo. A aniquilação dessa ilusão narcísica está ligada a Copérnico. Darwin estabeleceu que o ser humano não é algo diferente nem melhor que as outras espécies. É ele próprio de origem animal. A psicanálise pode, enfim, dizer que o eu não é senhor em sua própria casa, com a admissão de processos mentais inconscientes. Apresenta-vos agora o livro O Meu Homónimo Freixo, o Nuno Freixo. Procuramos, antes de mais, que a sua estrutura fosse tão flexível quanto possível, adequando a forma de exposição ao conteúdo a expor, um pouco à maneira do funcionalismo nas artes. A forma segue a função. Assim, cada capítulo começa fluido e sem demasiados pressupostos. A exposição avança e pontualmente convida os alunos a realizar um teste rápido, habitualmente com 5 perguntas de verdadeiro ou falso e uma questão de resposta aberta. Cada subcapítulo fecha com um esquema que, pelas dicotomias que expõe, ajuda a separar as águas conceptuais e a engavetar teorias. Uma síntese disponível em áudio para um fácil acesso pelo smartphone ou computador, que é o resumo possível do anteriormente exposto. Com uma ficha formativa, 13 no total ao longo do manual, e uma rubrica Sou capaz de, em que uma checklist, um pouco à imagem das que se põem com um imã no frigorífico, além de permitir aos alunos dizerem-se competentes ou não em relação aos conteúdos transmitidos, indica-lhes em que página os podem encontrar. A exposição segue o estipulado nas aprendizagens essenciais para a Psicologia B, que uma vez mais se citam, devem ser trabalhadas com recurso à metodologia da narrativa de histórias de vida, da espécie humana, de cada ser humano em abstrato e em concreto, fazendo apelo às vivências dos próprios alunos, e do campo científico, biografias de autores e respectivas ideias marcantes. Resumimos tudo isto numa expressão, narrativas cientificamente enquadradas. O meu homónimo Fadigas diz-vos agora como operacionalizamos esta metodologia da narrativa. Assim, temos a rubrica em grande plano. Ao longo do manual, encontramos várias telas com fotogramas de filmes, narrativas, a que acrescentamos uma legenda para se compreender o que dali há a extrair para o que se pretende. Ver ou não a totalidade do filme não é o mais importante. É imperativo, sim, que se perceba o motivo daquela imagem estar ali e o que o filme tem para oferecer. Graficamente, quisemos que fosse mesmo um grande plano. Uma imagem que ultrapassasse as margens do livro, que entrasse pelos olhos do leitor-espectador e interpelasse ao pensamento mediado pela exposição que envolve a tela. Como exemplo, temos uma mente brilhante a racionalizar a sua esquizofrenia e a fazer prova do quão importante é a inteligência humana. Tudo isto está na legenda abaixo do fotograma. Outra rubrica é a causa das coisas. Aqui falamos, entre outros tópicos, de detectores de mentiras, enquadrados pelo tema das emoções, do porquê de se dar um tiro na linha de partida das pistas de atletismo, no âmbito do estudo do cérebro, ou da razão porque os nossos números de telefone não ultrapassam os 9 dígitos, recorrendo à investigação efetuada na área da memória. Outra rubrica ainda é o Experimenta, na qual convidamos, por exemplo, os alunos a planearem um momento, sublinhamos, inesquecível, para alguém que lhe seja muito próximo, pai, mãe, namorado ou namorada, etc., no âmbito da memória. A imaginarem como seriam espécies extraterrestres em planetas cuja descrição se avança no manual, na análise da importância do ambiente nos processos biológicos, ou a arranjarem desculpas para furarem uma greve que reconhecem ser importante no estudo da dissonância cognitiva. Em tudo isto se vê, cito as aprendizagens essenciais, o apelo às vivências dos próprios alunos. A metodologia da narrativa sugerida nas aprendizagens essenciais
Não ficaria completa sem a biografia dos próprios psicólogos que também se apresenta. O Ricardo fala-vos agora de outras opções que subjazem à filosofia deste manual. Diga-se, aliás, ao qual subjaz alguma filosofia assumidamente residual, porque a identidade em causa é a da psicologia. Sendo um manual que será lecionado na sua maioria por professores de filosofia e inevitavelmente por alunos que já frequentaram esta disciplina, consideramos que um pescar de olho pontual à filosofia poderia ser uma mais-valia, já que estes alunos e professores estão familiarizados com ela. Assim, e sublinhamos sem sacrifício algum da identidade da psicologia, num ou noutro momento fazemos uma brevíssima chamada de atenção para alguns filósofos e conceitos filosóficos. Por exemplo, recorremos a Hannah Arendt nos processos sociais, na referência à obediência. Apontamos para Kant quando falamos da motivação extrínseca. Recordamos Thomas Kuhn quando expomos os processos de influência interpessoal e no seio dos grupos ou comunidades, neste caso científicas. São referências subtis porque é de psicologia que se está a falar, mas sublinha-se uma vez mais com as aprendizagens essenciais. Trata-se de um apelo às vivências dos próprios alunos, reiteradas pelas da maioria dos professores que a lecionam. Tudo isto na sequência do que muitos psicólogos estabelecem, quer do que já tínhamos sugerido no momento prévio do webinar, Daniel Goleman e o desafio de Aristóteles. Chamamos ainda a atenção para os separadores de capítulo no manual. A noção de identidade foi aí maximizada, colocando-se um indivíduo no centro de todos eles, mudando-se tão somente dois aspectos: a envolvente, que aponta para os processos em análise, biológicos, mentais ou sociais, e a cor do cabelo do sujeito, que, aliada à sua postura, apresenta-o como estando em permanente desenvolvimento. Procurou-se, portanto, que nada fosse deixado ao acaso, e quando ele ocorreu, foi tão somente no contexto da descoberta, nunca no da justificação. Mas deixemos agora por momentos o manual e falemos do projeto. É composto pelos seguintes elementos: o manual, de que já falamos, revisto pelo psicólogo e professor Dr. Paulo Jorge Santos, docente na Universidade do Porto, nosso ex-colega e ou professor, cujo reconhecimento queremos destacar. O manual conta com uma versão para o aluno e outra exclusiva do professor. O caderno do aluno, que sendo um caderno de atividades, é também um auxiliar ao estudo do aluno, falando-lhe não apenas do quê, mas também do como estudar psicologia. O dossiê do professor, que põe à disposição dos professores um amplo conjunto de materiais concebidos para apoiar a sua prática letiva. Um livro exclusivo do professor, que se de um lado se refere aos vieses cognitivos, numa exposição feita em colaboração com os colegas Jorge Rocha e António Daniel Costa, do outro, atenta ao produto do nosso webinar, Daniel Goleman e o desafio de Aristóteles. E ainda, naturalmente, um variado conjunto de recursos digitais, tendo em vista a diversificação dos modos de transmissão dos conteúdos. A atratividade ao serviço da eficácia cognitiva. O Nuno Freixo vai falar-vos agora especificamente do dossiê do professor. Começamos então pelo dossiê do professor. São estes os elementos nele contidos: planificações, geral e por capítulos, planos de aula, um separador dedicado à avaliação, guiões de séries e filmes, grelhas de avaliação, prova de equivalência à frequência, textos complementares. Dizer, em primeiro lugar, que procuramos colocar neste dossiê todos os componentes que pudessem auxiliar a prática letiva dos docentes, desde o momento em que tudo começa, que é na planificação, até àquele em que acaba, que é na classificação. Começamos, portanto, pela descrição dessas balizas. Na planificação, disponibilizamos desde a planificação anual até à exaustiva unidade que a decompõe, patente em 63 planos de aula. Na avaliação, além dos habituais 6 testes, avançamos também 2 propostas de trabalho de grupo, cuja relevância nos parece significativa ao ponto de poderem substituir um desses testes. Assim, na primeira proposta é uma análise de cada um dos episódios da série Deus Cérebro. Na segunda, reiterado o apelo às vivências dos nossos alunos, sublinhado nas aprendizagens essenciais, é-lhes pedido que se autoanalisem à luz das várias perspectivas do desenvolvimento humano trabalhadas, isto é, que se analisem relatando essas perspectivas. A avaliação não ficaria completa se para tal não se acompanhasse de grelhas, além das sugestões ou cenários de resposta, que também se avançam. E para esse efeito são disponibilizados 3 tipos de grelha: de trabalho individual, de trabalho de grupo e de todas a mais complexa, mas porventura inevitável, atendida à diversidade de modelos de avaliação implementados em várias escolas, uma grelha geral de avaliação por domínios. Acima de tudo, seja ela qual for, a grelha serve o propósito do registro. E é com o registro que se discute e se alcançam consensos. Servir esse propósito foi uma das nossas principais preocupações com estas propostas. Ainda na avaliação, porque esta é,
Ainda que exterior à modalidade presencial, uma preocupação para todos nós. Propomos também uma prova de equivalência à frequência com 2 versões e respectiva matriz que deve anteceder à sua aplicação. Pareceu-nos ser muito importante responder a esta necessidade, uma vez que, desde que as aprendizagens essenciais entraram em vigor, esta é a primeira vez que, desde então, novos manuais veem a luz do dia. As séries e os filmes e os seus guiões. Uma vez que a metodologia sugerida nas aprendizagens essenciais, como já referimos, assenta na narrativa, fica reforçadamente legitimado o lugar para este tipo de dispositivos didáticos. Um díptico fílmico, assim o intitulamos, que é o guião que cruza 2 filmes que, na nossa perspectiva, se dizem mutuamente no estudo das relações entre a razão e a emoção, Forrest Gump e O Bom Rebelde. Forrest Gump é um indivíduo com QI abaixo da média que conhece invejáveis sucessos na vida. Will Hunt, o Bom Rebelde, é alguém com um QI acima da média cujo descontrole das emoções, entretanto lapidadas por um psiquiatra, está na origem de um desencontro com a vida em geral. Razão para uma sessão dupla? As dinâmicas em aula o dirão. Quanto aos textos complementares, procuramos não apenas disponibilizar textos de psicólogos consagrados e ou dos seus reconhecidos intérpretes, mas também da atualidade jornalística especializada. Há, por exemplo, notícias de estudos recentes que corroboram a tese da universalidade das emoções primárias ou que sustentam a dissonância cognitiva, partindo de casos, respectivamente, do choro dos bebés em várias partes do mundo ou de como o conhecimento sobre o uso dos antibióticos aumenta, mas os comportamentos da sua toma não. Dá-se a ver a psicologia como área científica de grande vitalidade na atualidade. Não poderíamos concluir a apresentação do dossiê do professor sem destacar os próprios separadores. Cada um deles apresenta uma imagem icónica. Os marshmallows para o Walter Mischel, a porta de uma prisão para o Philip Zimbardo ou um poste de alta tensão para o Stanley Milgram. O cão, o bife e a campainha ou até um iceberg que julgamos dispensar em apresentações. O Ricardo apresenta-vos agora mais 2 elementos deste recheado projeto, o caderno do aluno e uma peça extra que é uma oferta ao professor, e acrescenta um outro, a componente digital do projeto. Parte deste projeto é também o caderno do aluno. Optamos pela designação mais abrangente de caderno do aluno e não somente de atividades, pelas potencialidades que oferece e se situam para lá da exercitação. Assim, encontram-se nele as seguintes rubricas. Como estudar psicologia, em que ao aluno são dadas algumas indicações relativas à especificidade do estudo nesta disciplina, atendidas às sugestões das aprendizagens essenciais. Elaborar um trabalho, apresentar um trabalho, que seguem de perto o solicitado nas grelhas de que já falamos. Alguns sites de referência, até porque, por exemplo, a elaboração de um trabalho pode ultrapassar o que se apresenta no manual e a garantia da idoneidade das fontes é um requisito essencial. A psicologia no grande ecrã, com várias sugestões de séries, filmes ou filmes de documentário, todas tematicamente enquadradas. Fichas formativas, onde, recorrendo a tipologias de exercícios variadas, escolha múltipla, verdadeiro ou falso, respostas diretas ou de desenvolvimento e problematização, correspondências ou preenchimento de espaços, se faz o caderno de atividades emergir no caderno do aluno. Apresentamos agora a 4ª componente deste projeto, a oferta ao professor. Trata-se de um livro com uma dupla face. Numa delas é desenvolvida a apresentação Daniel Goleman e o Desafio de Aristóteles, em que se analisam pontos de confluência entre a psicologia e a filosofia, designadamente em 2 obras bem conhecidas, Inteligência Emocional e Ética a Nicômaco, seguindo de perto algumas das mais recentes descobertas trazidas a público na área das neurociências. No invertido, faz referência a vieses cognitivos estudados por psicólogos contemporâneos como Daniel Kahneman e Steven Pinker. São ferramentas cuja utilidade é hoje absoluta, num mundo em que o fact-check na comunicação social se tornou uma forma de, com verdade, noticiar, informar através do combate à desinformação. Relativamente à versão digital deste projeto, esta pode ser acedida a partir do computador, tablet ou telemóvel, em modo online e offline. Neste último caso, será necessário fazer o seu download. Na versão digital, encontrarão um conjunto variado de recursos digitais, desde leituras orientadas, experiências mentais animadas, recursos áudio e vídeo, exercícios, gerador de testes interativo, testes autocorretivos, quiz EV, apresentações em PowerPoint e muito mais. Estes são alguns dos recursos a que terão acesso na página referente ao nosso projeto na Escola Virtual. A título de exemplo, deixamos aqui uma pequena amostra da área de projeto Escola Virtual. Estamos a concluir a nossa apresentação, deixo-vos com o Nuno Fadigas. 2 notas finais que gostaríamos de destacar.
Uma refere-se ao número de páginas que, graças ao que de essencial foi estabelecido nas aprendizagens para a Psicologia B, permitiu que o manual não fosse muito extenso, como tem sido comum na disciplina. É um manual completo, mas sem delongas. Não é um manual longo. Outra reporta-se à fluidez da redação e da paginação, sem muitos parágrafos seguidos ou com frases muito longas, sem esquecer a genuína manualidade do livro, que contém inúmeros esquemas, imagens, tabelas, listas, entre tantos outros quantos os conteúdos permitiram. A imagem também educa, e o lado direito do cérebro, com a espacialidade, mais ainda numa disciplina como a Psicologia, não deve ser preterido. Ficam aqui os pormenores do nosso projeto. Deixamos à vossa análise os pormenores. E os pormenores podem fazer a diferença. Contamos com a vossa leitura. Esperamos pela vossa crítica. É esta a nossa proposta para a Psicologia B. A nossa, que também pode ser vossa, identidade. Obrigado.